mais uma vez reunidos em Teu nome. Estamos aqui abrindo o ano de 2023 com a disposição necessária para atendermos o nosso estado íntimo na busca incessante do aprendizado. Cientes de que não é apenas o aprendizado a asa do nosso processo evolutivo, mas o composto necessário para que nós saibamos associar o aprendizado com o trabalho. Cientes de que essas duas asas possam nos encaminhar para outros degraus no plano do espírito, da espiritualidade maior, contamos com a Tua presença, dos nossos mentores espirituais, para que facilite o nosso entendimento, mas acima de tudo, o nosso discernimento na busca da ação. Que a Tua paz esteja conosco, que assim seja. Hoje nós vamos trabalhar num capítulo que se chama No Campo do Espírito, do livro Justiça Divina. No Campo do Espírito. E ele comenta um trechinho do livro Céu e Inferno, que é o capítulo 7, Código Penal da Vida Futura. Eu disse para vocês que são 33 códigos e nós vamos discutir o 30º código, mas nós não vamos ficar presos no código todo, não. A gente vai ficar preso aqui em 2 pontos que depois a gente vai desenvolver o texto. Os 2 pontos, ele coloca assim: subordinados ao arrependimento e reparação, dependentes da vontade humana. Todos nós estamos subordinados à questão do arrepender e depois corrigir, depois reparar, ou não? Estamos. Todos nós estamos subordinados. A gente arrepende, depois a gente repara. Ou seja, subordinados ao arrependimento e à reparação, dependentes da vontade humana, as penas, ou seja, o sofrimento, por temporárias, constituem concomitantemente castigo e remédio a auxiliar a cura do mal. Ou seja, quando ele fala de pena, ele está falando de quê? De sofrimento, dívida, dificuldade. Todo mundo tem, não tem? Mas veja, tanto os castigos, tanto as dificuldades, quanto o remédio são auxiliares à cura do mal. O que a gente entende disso? O que a gente entende disso? São os resgates. O que mais? Tem coisa que a gente aprende só quando chega a dor. Só quando chega a dor. Não. É porque a dor ainda, ele ainda acha que ele vai driblar a dor. Quando a gente chega no limite e fala assim, não, mas tem gente que nem com a dor, não é isso não é porque ele não aprendeu, é porque a dor ainda não agravou. Ainda não, mas vai agravar, pode ficar tranquilo, agrava com todo, gente. A gente tem 3 formas de aprender: sem dor, com dor leve e com dor grave. Qual que a maioria de nós escolhemos? A Cleide foi tão convicta que eu acho que não restou dúvida. Restou dúvida? A gente escolhe a pior parte. Tá claro? É a mais fácil, né? Não, eu não vou dizer. É a mais fácil, assim. A porta larga, a porta estreita. Se a gente escolhe a larga, por causa de quê? Por causa da facilidade. Vai dando um jeitinho. A gente quer a porta larga. E é muito interessante isso, porque essa fala, ela é de Jesus. O que Jesus coloca para nós em Mateus, no capítulo 7? Larga é a porta da perdição, por onde muitos entrarão. Tá? Veja, estreita é a outra porta. E por ela, olha o que Jesus fala, por ela poucos passarão. Por ela poucos passarão. Por quê? Porque a porta estreita exige sacrifício. Exige sacrifício. Então, quando a gente fala a questão da dor, vocês lembram que eu já citei para vocês o ditado popular? A palavra convence, o exemplo arrasta. Mas aí eu acrescentei o que no ditado? Só a dor transforma. O exemplo arrasta. Gente, é claro, olha, o exemplo que Jesus deu, está todo mundo de olho nele. Não está todo mundo de olho no exemplo?
Alguém está mudando só pelo exemplo de Jesus? Só pelo exemplo. Não fala do seu sofrimento, não, para não virar terapia de grupo. Ainda não. Mas na hora que começa um sofrimento, uma úlcera do adenal, um câncer no pâncreas, um problema no joelho, um Parkinson. Oh, gente, olha a dor transformando. A dor no pé. Tá claro? Olha o problema transformando a criatura. Aí, um exemplo, né? Eu estava no sacolão outro dia, uma senhora chegou, aí eu comprei. Ela veio aproximando de mim, mas veio sorrindo, mas estava de máscara. Eu deduzi que ela podia estar sorrindo, mas de máscara eu não conheço. Não estou conhecendo o povo nem de óculos escuros, que dirá com máscara. Tá certo? Aí ela chegou e já veio para se aproximar e tal, e eu passei, só dei bom dia, continuei passando, continuei fazendo compra lá do sacolão. Passado um pouco, eu dei uma volta lá e tal, voltou de novo, voltou sem máscara. Na hora que ela começou, veio me cumprimentou, e eu, na hora, eu falei, ela estava de máscara. Aí, na hora que me cumprimentou ali, aí eu reconheci, frequentou com a gente a Casa Espírita, quando estávamos lá no Simão Pedro e tal. E aí eu perguntei para ela, e você está firme? Ela falou, Emerson, deixa eu te contar uma coisa. Olha o estado que eu estou. Em 2009, eu tive um AVC. 2009. 6 meses depois, ele se transformou em hemorrágico. Eu fui internado no CTI, fiquei 40 dias. Olha como é que eu tô. Eu falei assim, e sequela? Ela falou, 0. O Emerson, mas eu vi a morte. Eu saí de lá louca com a caridade. Eu estou estudando, eu estou lendo, eu faço estudo e eu divulgo e não sei o quê. O Emerson, eu fiquei louca com a caridade. A gente sempre esteve envolvido com a doutrina. Mas uma coisa é você ir lá. Tá? Mas na hora que você vê, você ficar internado, você ficar entubado, você ainda sai desse quadro. Ou seja, a dor transformando. Ah, mas antes estava em movimento de transformação? Estava, gente. Todo mundo aqui está em movimento de transformação. Mas a gente ainda vai acomodando, né? Fala, Marcos. Está lembrando Obreiros da Vida Eterna, o André Luiz no cemitério lá, a mulher tentando se acordar, chamando alguém para acordar ela. Aí o cara do cemitério que ajudava, chegou e falou assim, pro André, né? Como existe todo tipo de alegria, para cada gosto existe o sofrimento para cada dor. Ela não está pronta para acordar, não. Pensa bem um negócio desse. No cemitério, o espírito ali preso na bagagem física, tentando chamar, querendo alguém para acordá-la, né? E ela ali, aí o André Luiz falou, mas vamos ajudar o cara que ficava lá, tinha a ajuda espiritual ali, fazer todo, não, ela não está preparada para isso ainda, não. Pensa bem. Por aí a gente já tem uma ideia, né? Eu estava comentando, hoje, né, Warley, a gente estava comentando um detalhezinho lá do livro Violetas da Janela, e é até bom citar aqui, quando a Patrícia, no plano espiritual, a hora que a gente estava dando... Porque quando a gente dá banho nos meninos, a gente também tem conversa espiritualizada, né, Warley? A gente também tem conversa espiritualizada, certo, Vandinha? Eu também, Então, a gente estava comentando lá sobre um detalhe do livro Violetas na Janela, e ele falando quando a Patrícia despertou no plano espiritual, e ela veio para visitar a família. Quando ela chega para visitar a família, ela tem contato com a mãe dela, e aí um determinado espírito está lá obsidiando a mãe, e ela quer liberar a mãe daquela entidade. Ela quer libertar a mãe daquela obsessão. E aí o mentor fala com ela, olha, libertá-la você não tem jeito. Não tem jeito, por quê? O espírito se liga a nós por pensamento, sintonia, é a nossa faixa vibratória. Aí, como que o espírito estava prejudicando a mãe? Começou a dar informações para a mãe que a Patrícia, que já tinha desencarnado, com quantos anos, 18, 19, mais ou menos? 19. Acho que era isso, né? Já estava desencarnada, ela estava na treva, estava sofrendo no umbral, e o espírito foi falando isso na cabeça da mãe. Foi falando na cabeça da mãe, foi falando. A mãe começou a entrar em situações de angústia, de tristeza, de desespero, e encontrou margem para sintonizar com o desencarnado. Sintonizou. Aí a Patrícia quer ajudar a mãe. Aí o mentor fala, o que você pode fazer é oração.
A oração pode neutralizar a ação do Espírito, mas não vai dar conta de evitar. Porque se a mãe não fizer movimentos de mudança, gente, nós estamos falando de uma família conhecedora da doutrina espírita. Não são pessoas, são leigas, não. Se a mãe não fizer movimento de mudança, daí a pouco volta de novo o desencarnado a sintonizar com ela. Tá claro isso? Você vê que a gente é que atrai? Tá? E aí ele coloca aí o Kardec traz para a gente no finalzinho deste mesmo parágrafo: se os doentes, pelo próprio descuido de si mesmos, prolongam a enfermidade, porque não tem doente que prolonga a dor? Tem ou não? E como tem? Se o doente, pelo próprio descuido de si mesmo, prolonga a enfermidade, o médico não tem nada a ver com isso. Aí a gente fala, gente, mas por que o médico não trocou meu remédio? Eu já tive gente que colocou para mim no consultório que ele vai ter que mudar a medicação dele, porque ele bebeu um pouquinho lá e começou a passar mal. Eu falei, meu filho, você não acha que tem que mudar? É a conduta, não é o remédio. Aqui, quem te falou que dá para associar álcool com medicamento controlado? Emerson, mas é um pouco à toa, porque a pessoa quer a porta larga. Tá claro? Então ele vai ao médico para trocar o medicamento, mas para continuar com o álcool, não tem mudança de conduta. Tá? E aqui o que ele coloca? Se o doente, pelo próprio descuido, prolonga a dor, prolongou a enfermidade, o médico nada tem a ver com isso. Tudo bem? Nós temos um caso agora de uma pessoa que, assim, eu não conhecia muito a intimidade dela, não. Agora que a gente está conhecendo, sabe? Então, a gente me contou algumas coisas da vida dela que é rocha mesmo, sabe? Então, ela está sofrendo muito e ela diz assim, não sei por que eu sofro tanto, eu fui tão boa o tempo todo, eu ajudei tantas pessoas, mas vira e mexe os espíritos estão falando, porque a gente escuta os espíritos conversando, vai respondendo, escuta ela respondendo, tipo assim, sai pra lá, não fica aqui não, você está me atrapalhando. Ela fala com os espíritos. A gente escuta ela falando. Você escuta ela falando. Então, mas aí, certa data, ela me relatou que ela fez 2 abortos, que um dia uma pessoa negou ela alguma coisa e passou, ela falou assim, olha, na vida você não me ajuda, mas na morte você vai precisar de mim. Olha que coisa forte, né? Exatamente. E o marido dessa pessoa chegou lá e falou assim, ô dona, minha esposa está muito mal lá na Santa Casa e ela pediu a última coisa para primeiro, que a com chuchu que a senhora faça. Ela falou, pois ela vai morrer sem e a pessoa morreu mesmo. Então, você imagina o conflito dessa pessoa hoje com mais de 100 anos. Exatamente. Entendeu? A dor que ela carrega até pelo simples, tá? Não estou falando de nenhuma... né? Não é nenhuma nobreza mundial, não. Era só levar uma refeição. Agora, olha essa frase. Hoje você... Na vida você não precisa de mim, mas na morte você vai precisar. Na morte vai precisar. Gente, isso ela não estava fazendo nenhuma previsão de futuro. Essa fala estava carregada de vingança. Vingança. Tá claro? E quando ela está carregada de vingança, tem uma outra carga emocional sobre isso. Tanto que lá na frente, ela teve a chance de se redimir. Aí ela colocou o plano dela em ação. Lembram aquele exemplo que a gente trouxe do Tiradentes? Lembram? Com a esposa dele? 2000 anos atrás, 150 anos antes de Jesus, o que a esposa dele falou com ele? Um dia eu vou te enforcar. Matar não, um dia eu vou te enforcar. Ela falou isso para ele 150 anos antes de Jesus. E eles se desencontraram ao longo da história. Quase 2000 anos de distância se encontram na Inconfidência Mineira. Ela, Dona Maria I, ele, Tiradentes. Ela liberta todos os inconfidentes e escolhe um para o enforcamento, para servir de modelo. Quem que ela escolhe? Prometido. Aquele que ela prometeu, o prometido, né? O prometido da desgraça interna que ela carregava, cumpriu. Tanto que, quando a gente estuda na história,
A gente estuda já adjetivando Dona Maria I. A gente estuda como? Dona Maria I, a louca. Por quê? Porque depois dela ter feito, depois de ter consolidado o enforcamento, ela enlouqueceu. Tá claro? Ela enlouqueceu. Então você imagina a gravidade do processo de vingança. Nós vamos ver isso aqui. E não acabou ele não, né? Fez o ódio que ele... Aí é o dela em relação a ele. Agora, ele se libertou? Ele se libertou, porque ele não teve animosidade em relação a ela. Tanto que ele é recebido por quem? No plano espiritual? Ismael. Ele é recebido por Ismael. Você imagina. Então, ele se libertou. Agora, se ela tem uma animosidade em relação a ele, é uma questão dela. E ela vai ter que reconstruir isso. Pode ser um de nós aqui. Tá claro? Mas vai ter que reconstruir. Mas tem que ser com ele? Não, ele se libertou. A primeira fala sua hoje aqui, passar pela reparação. Passar pela reparação. Na realidade, essa fala não é minha. Essa fala é de o livro Céu e Inferno. Capítulo 7, 16º parágrafo desse capítulo que se chama Código Penal da Vida Futura. O que ele coloca para nós? O arrependimento. Olha o capítulo. Olha o item. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo, o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo, o que falta? Conquanto seja o primeiro passo, são necessárias a expiação. E deixa claro que não basta. Então, assim, não adianta, só isso não resolve. Puxa vida, mas eu tentei aliviar para o pessoal e você vai me passa ipsis literis. Eu não queria colocar que não basta, mas já está escrito lá, não basta. Tá bom? Então, já que a Cleide passou para vocês, lá está escrito, o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo do nosso movimento de mudança, primeiro passo, por si só, não basta. São necessárias a expiação e a reparação. Que não tem que ser exatamente com o mesmo, né? Aí sim, não tem que ser com o mesmo. Basta a gente pensar, quem agrediu Jesus está comprometido, não está? Jesus teve que reencarnar com a pessoa para poder desfazer? Não. Basta a gente lembrar aquele soldado que agrediu Cristo na cruz com uma lança. Qual o nome do soldado? Está perto. Longinos. Ele agrediu, isso só está em João Evangelista, só em João. Ele agrediu Cristo na cruz com uma lança no tórax, 2000 anos depois, praticamente, vou dizer mais precisamente, entre 1800 e 1900 anos depois, ele reconsidera em qual contexto? Ele volta na figura de? Pode dar uma dica, né? São Longuinho? Não, que São Longuinho, você dá pulinho? Ô Jesus! Ô Jesus! Meu Deus do céu! Aqui, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. No item, Dom Pedro II. Dom Pedro II. A última reencarnação que a gente tem acesso a ele é Dom Pedro II. Ele foi o mesmo militar que agrediu Cristo na cruz com uma lança, mas ele tinha que corrigir o engano dele, ele tinha que corrigir. Ele passou por diversas situações ao longo desses 2000 anos que a gente não tem acesso. A última encarnação que a gente tem dele é ele voltando como Dom Pedro II. Quando ele desencarna, a espiritualidade coloca para ele, a sua missão está cumprida. Sua missão está cumprida. Ele agrediu o próprio Cristo, mas o Cristo não tinha nada contra ele, mas ele tinha contra a consciência dele. Entenderam? Aí a gente vai lá no Justiça Divina. Afirmas a sincera disposição de buscar a esfera superior. Todo mundo aqui está atrás da esfera superior? Vocês estão meio na dúvida. Ora sim, ora não. Ora sim, ora não. Depende do interesse. Afirmas a sincera disposição de buscar a esfera superior. Entretanto, olha só a situação. Vê se aqui é um parágrafo. Se a gente, em algum momento, não se encaixa nesse parágrafo. Entretanto, surpreendeste lutas enormes no próprio lar,
onde os mais amados te sonegam entendimento. Primeira situação. Segunda, observaste a queda dos melhores companheiros que te exercitavam na elevação. Terceiro, recebeste a lama da calúnia sobre as mãos limpas. Tem ou não tem gente que te agride gratuitamente? Viste amigos queridos dependurarem-te o nome no varal da suspeita. Mas meu amigo falou isso de mim? Não acredito. Tá? Outro item. Notaste que as tuas mais belas palavras rolaram no gelo da indiferença. Para quantos a gente conversa e a pessoa despreza? Mas é claro que é dificuldade nossa. O que Jesus coloca para nós? Não jogueis pérolas. Jesus já pediu. Mas a gente quer insistir, sendo que a pessoa vai atuar naquilo ali com indiferença. Recolheste escárnio em troca de amor. Tudo isso aqui, tudo isso já aconteceu com algum de nós em algum momento que não sabemos qual. Tudo isso. Ou uma coisa ou outra, mas tudo isso atinge um grupo. Tudo isso atinge um grupo. Mas aí o que Emmanuel coloca para nós? Todos esses problemas são desafios da vida a te pedirem trabalho. Tudo isso é desafio da vida e te pede trabalho. O que é te pedir trabalho? Você tem que ter em mente duas palavrinhas. Tudo isso acontece, tem mais, tá? Depois a gente vai ver o mais. Mas tem duas palavrinhas aqui que a gente precisa ter acesso a ela. Que o irmão José coloca para nós, no livro Vigiai e Orai. Tudo passa. Tudo passa. Tudo isso passa. Quando não passa, é por quê? Quando não passa. Porque ainda finalizou. Não finalizou, o que mais? Mais. Não aprendeu? Mais. A gente fica amassando barro em cima daquilo que foi dito. Fica ruminando. Fica ruminando. Tá? A gente fica ruminando. Quando não passa, gente, é algo que nós muitas vezes alimentamos. A pessoa te falou alguma coisa hoje, e aí você fica ruminando aquilo. Você está incomodado, mas você está ruminando. Está ruminando. Não, mas na hora que eu encontrar... gente, na nossa época aqui, eu vou pegar a maioria, a nossa época era muito legal, porque uma pessoa mandava alguma coisa para você, ela mandava por carta. Gente, demorava 3 dias para chegar. Você dava tempo de pensar na resposta. Você queria xingar na hora que chegava. Você estava com o xingatório todo pronto. Mas você ia escrever, naquele tempo não dava. Você ia escrever naquela hora. Aí você demorava assim 1 dia para escrever. Aí o xingatório mudou. Depois que estava pronto, você demorava mais 1 dia para ir no correio. Aí você falou, gente, eu acho que eu não vou mandar isso não. Você ia refazer de novo. Hoje, gente, era uma beleza. Hoje, a frase mal chegou, você já está respondendo. Mal chegou. A gente já está andando armado. Hoje está muito mais fácil. Ele falou isso de mim, tanto que, depois que você responde, vem os tais arrependimentos. Depois da resposta dada. Por quê? Porque não parou para pensar. Que em 10 segundos, você vai lá e manda um xingatório. Ele falou isso com você? Então você vai lá e resolve naquela hora. Se a gente parasse para pensar, como na época da carta, eu estou falando da época da carta nossa aqui, tá? Eu sou anterior ao SEDEX. Que agora ainda tem SEDEX 10, que o outro vai receber até amanhã, 10 horas da manhã. Mas eu sou anterior ao SEDEX 10. Mas seria muito melhor se a gente tivesse na época da carta do Bico de Pena Brasil Colônia. Já pensou ser transportado por navio? A carta ia chegar há 3 semanas. Gente, era uma beleza. Dá para você corrigir, rever. Hoje não. Hoje a gente está agredindo com muita facilidade. Um dia eu assisti uma palestra aqui do Davi Emerson, né? Aqui mesmo, nessa casa? Nessa mesma forma. E ele disse uma coisa muito interessante que eu tenho utilizado muito, né? Nós temos 30 segundos para elaborar qualquer reação ou ação. E nós não utilizamos nem 1 segundo.
fazendo 30. Então, quando a coisa nos chega, você tenta passar na mesma ou maior velocidade que recebeu. Fora a influência que tem atrás disso. Não, a maioria das vezes nem consegue dar fim à chegada, né? Quando começa a frase, já tem o processo. Já está armado? Não sei se você se lembra do Jules Restani. Sim. O Restani, ele era uma pessoa assim, muito popular, né? E era formador de opinião. Então ele dizia assim, nós estamos sempre fazendo curso de oratória. Nós precisamos arrumar uns cursos de escutatória. Porque antes da pessoa falar, a gente já está com a resposta. A gente não ouve o que o interlocutor está falando com a gente. A gente já está elaborando a resposta e não terminou de ouvir. Isso. Duas informações. Essa primeira que a Cleide trouxe, né, que eu tinha dito, claro que isso não sai de mim, né? O irmão José coloca para a gente ficar atento à forma. Por quê? Porque nós elaboramos a resposta num tempo muito rápido. E aí entra esse ponto, a gente está armado. O que o Gil Restani coloca, quem coloca para a gente é Rubem Alves, que nós precisamos ficar atentos, não só à arte da oratória, mas ainda da escutatória. Quando o Rubem Alves fala em escutatória, o povo levanta o questionamento dessa palavra, né? Porque ainda que seja uma criação dele, ele está dizendo que a gente tem que aprender a escutar. Mas por que foi criada a escutatória? Porque a gente não está dando valor real à palavra oratória. Oratória. Porque se nós ficarmos atentos à oratória, basta entender qual o significado real das nossas palavras. As nossas palavras têm que ser uma oração de conforto para o outro. O que nós estamos levando de conforto nas relações? E não simplesmente um acúmulo de palavreado. O que nós estamos levando de conforto? É muito legal quando Jesus fala lá para nós assim, a gente juntando as palavras, quando Jesus fala, ninguém pode colher uva dos abrolhos. Dos abrolhos. Tá? Abrolho, você sabe o que é abrolho? Um arquipélago de pedras com plantas em espinheiro. Ninguém pode colher uvas dos abrolhos. Mas, você imagina, Jesus usou essa palavra 2000 anos atrás. Nós temos aqui uma ilha que é Abrolhos. 5 pequenas ilhas que formam o arquipélago de Abrolhos. 5 pequenas ilhas. Mas por que ela chama Abrolho? Porque quando reza a lenda, que os portugueses, quando estavam vindo para cá, eles falavam entre eles, abra os olhos. Abra os olhos. Por que abra os olhos? Por causa da quantidade de pedras, a navegação estava chegando. Veja, eles estão, quando a gente falando lá da ilha de Abrolhos, né, que os portugueses falavam, abra os olhos, ali, neutralizando um, tirando o outro, modificando e tal, você vai, Abrolhos. Mas eles eram portugueses ou mineiros? Não, eles eram portugueses mesmo, não é mineiro, não. Eles estavam chegando, os Abrolhos ficam a 65 quilômetros da costa brasileira, mais localizado no sul da Bahia. Aproximadamente 34 milhas náuticas, mas para chegar lá é só com a marinha. Só com a marinha. Em cidade de Caravelas. Saindo da cidade de Caravelas, no sul da Bahia. Você imagina, abra os olhos, abrolhos. Jesus falava que não pode tirar uva dos abrolhos. Ele falava que não pode tirar uva dos abrolhos, porque ali dá espinhos. Ali são pedras. Não tem fruto, não. Não tem fruto, não. Se nós fizermos a mexida nas palavras, nós podemos até achar uma ilha, das quais, das 5 ilhas, apenas uma é habitada. Se nós acharmos o sentido da palavra, oratória é para ser um movimento de oração na conversa com o outro. Não que você tem que ficar pregando, não é pregação, gente. Oração é você confortar o outro. Deixa eu pegar uma situação aqui que a Cleide citou para a gente há um tempo atrás, que eu uso nas palestras,
de um amigo do movimento espírita que chegou lá na livraria Novos Rumos e estava reclamando muito de cansaço, que ele precisava de pelo menos uns 15 dias para poder descansar, porque estava cansado demais. Então, se você lembrar, tá? Creio que sim. E aí, ele estava cansado demais da conta e tal, e ele precisava pelo menos uns 15 dias para ele poder descansar. E ele fala, você lembra disso, Ilma? Fala, e depois ele estava saindo, queria ir no banco resolver um problema e tal, ele pegou e foi atropelado. 40 dias internado. Lembrou? 40 dias deitado. Ele precisava de 15 dias deitado para descansar. Mas falou tanto que ele precisava descansar, que a espiritualidade ofereceu para ele 3 vezes mais. Ué, porque, com juros. Você pede, a hora que chegar, vai chegar mesmo. 40 dias internado, tá? Depois de um atropelamento. Tá claro? Agora, veja, a fala, ela precisa ser um movimento de oração nas relações. Então, imaginem como que nós estamos utilizando, aí a gente dizendo aqui, no campo do espírito, eu disse para vocês, voltando à colocação do irmão José, tudo passa. A gente tem dificuldades com a família, com as pessoas, com as relações. Então, olha, isso tudo passa. Seja qual for a dificuldade, não acuses nem desanimes. Não acuses nem desanimes. O que é acusar? Falar que a culpa é do outro. Responsabilizar alguém. Claro que a culpa é sua, não é minha. Claro que se eu bato o carro, a culpa é de alguém, não é minha. Tá claro isso? Claro que se meu filho grita comigo, a culpa é dele, não é eu que deixei de educá-lo. Não sou eu que deixei de dar exemplo. Não fui eu que chamei a atenção quando ele começou com os primeiros gritos. E aí, citando um exemplo, né, da minha irmã, ela não pode escapar. Você não me escapa. Eu começo e termino com a minha irmã. Vocês estão vendo que isso é uma afinidade, afinidade biológica, não é só espiritual, não. Eu não sei se é expiação ou reparação. Não, a gente está no processo de reparação. Expiação traz muito sofrimento e a gente não sofre, não, a gente só repara. Quando a gente era jovem adolescente, lá com 15, 16, 14 anos de idade, ela é um ano mais nova do que eu. Então, como vocês sabem, eu tenho 43, ela tem 42. Então, né, em tempos áureos. Então, quando estávamos lá nessa fase, a minha mãe chamava para poder fazer isso, fazer aquilo. Estava em casa, Gisele, vem, não sei o que. Gisele, mãe, eu já vou. E ela vivia gritar. Aí minha mãe chamava, ela gritava, E eu não aguentava o tal do grito. E aí eu cheguei para ela um dia na cozinha lá de casa e falei assim, eu não estou desejando, mas um dia você vai ter uma filha igual a você. Não estava desejando. Aí ela pegou e falou, Emerson, para de me encher o saco! E eu fiquei calado. Passaram-se os anos. E aí um dia a gente morava num apartamento, não morávamos aqui, morávamos num apartamento lá no Serrano. Estava ela com meu pai, com as nossas filhas, ali conversando e tal. E eu, depois do almoço do domingo, família reunida, o que eu faço depois do almoço, meu bem? Arruma a cozinha. Vou para a cozinha, não quero conversa. Deixo o povo na sala, na varanda, eles podem ficar onde eles quiserem. E eu vou para a cozinha. As primeiras vezes minha sogra chegava para ajudar. Eu falei, eu não quero ajuda. Emerson, mas eu posso ajudar? Não me ajude. Vai lá, vai pagiar a família, vai conversar. Não me ajuda, não. Porque se ela me ajudar, eu acabo rápido. E eu não quero acabar. Eu quero ficar lá na cozinha enquanto eles falam, todo mundo conversa, é uma beleza. E eu não participo de nada. E eu estava lá, lavando as vasilhas, enxaguando. Aí eu escutei a minha irmã falar assim, não, porque minha filha, se ela gritar comigo, porque quando ela grita, eu já falei com ela, eu vou dar um tapa na boca dela. E eu estava lá com a mão ensaboada, eu enxaguei. Eu falei, é a minha vez. E aí eu fui lá na sala, meu pai estava sentado ao lado dela, eu peguei, enxuguei minha mão, tirei o sabão, enxuguei, estiquei para ela e ela pegou e
esticou assim, todo humilde. Esticou a mão, meu pai olhou estranho. O que foi? Eu falei assim, só para te parabenizar. Um dia, isso já se passaram mais de 20 anos, eu te falei que você ia ter uma filha igual a você. Só que eu esperei que você começasse a pagar na adolescência da sua filha. Sua filha está só com 5 anos e você já está pagando. São os juros da lei. Ela falou, Emerson, você continua chato. Tá claro? Porque são os juros da lei, gente. Na realidade, o que nós estamos colocando? A gente precisa aprender a lidar com as situações. Tudo passa? Tudo passa. Tudo passa. Agora, se eu vou corrigir alguém, eu tenho que estar dando exemplo desse movimento. Ou então eu não corrijo. Porque senão eu caio no ditado dos fariseus. Qual é o ditado que eles diziam? Todo mundo conhece. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Tá claro? Então ele coloca para nós, no campo do espírito, a injúria é lodo verbal. Aí agora ele vai colocando várias dificuldades que a gente tem nas nossas relações. No campo do espírito, a injúria é lodo verbal. Queixa é semente morta. Veja, queixa é semente morta. Adianta a gente se queixar? Adianta? Não. Semente morta. Ô Charles, você reclama de sua esposa? Você queixa dela? Agora não. Agora não? Aqui dentro da casa espírita não. Olha a cara dela. Ô Fábio, você reclama do Charles? Eu reclamo. Reclama. Então vou pegar um exemplo concreto, que o Charles amenizou ali, porque ele sabe que a coisa pode ficar, né, com dificuldades em casa. Mas na hora que eu perguntei para ela, você reclama? Eu reclamo. E aí o Emmanuel diz assim, queixa é semente morta. Adianta se queixar? Não. Então, guarda essa frase, meu amigo Charles. Na hora que ela se queixar, você fala, Emmanuel falou que queixa é semente morta. Né? Você já usa, Emmanuel? Água mole e pedra dura. Tem um que fala assim. Não, mas Emmanuel não falou isso não. Emmanuel falou nada de água mole e pedra dura. Reclamação é fuga estudada. Reclamação é fuga estudada. Ficar reclamando adianta? Não, mas se você der um toque, fala assim, não estou reclamando, tá? Só estou ajudando. Tá certo. Tô te ajudando. Você vê que a porta é estreita para todo mundo, mas parece que para o brasileiro é um pouco mais, né? Porque vai dando jeitinho até passar pelo buraco da fechadura. Eu não estou reclamando, deixa eu só te dar um toque. Tem condição de você falar comigo nesse toque? Isso é só um toque. Tem que reclamar, tem que fazer o que você falou lá, né? Orar lá. Orar. Orar. É oratória. A forma Ação em movimento, né? é a ação em movimento. Tá? Censura é ponta de espinho. Censura é ponta de espinho. Por que censura é ponta de espinho? Você está censurando alguém. Nós temos um tal de achar que quando a gente vê o erro no outro, é porque a gente também É espelho. tem aquele erro. Mas veja, você tem coisas que você vê no outro que te incomoda. E você não tem vínculo com aquilo. Mas então, por que a gente acha que é espelho? O Vicente Menezes diz que nós não devemos cobrar do outro virtudes que nós ainda não temos. Não devemos cobrar do outro virtudes que a gente ainda não tem. Bezerra de Menezes, né? A gente ainda não está dando conta. É um psicólogo também. Então, até que a gente chegue nisso, oi, Marcos? É um psicólogo, acho que ele é americano. Só exigimos do outro aquilo que não damos conta por nós mesmos. Como é que é? Só exigimos do outro aquilo que não damos conta por nós mesmos. É Rolomei, que coloca isso para nós. Tá? E ele não é só psicólogo, ele é psicólogo espiritualista. Não necessariamente envolvido com a religião, mas ele é espiritualista. Tá claro? Agora, censura é ponta de espinho. Aí, se eu vou censurar alguém, eu posso pegar essa observação do Dr. Bezerra e colocar como uma prática para mim. Mas se eu ainda não der conta de colocar essa observação, ou seja, eu ficar atento se eu estou cumprindo, eu tenho que ficar atento por que aquele erro dele me incomoda. Por que o erro dele me incomoda? Uma dificuldade que eu ainda não venci.
Uma dificuldade que eu não venci? E se eu não tenho aquela dificuldade? Então, por exemplo, vou pegar uma coisa concreta. Me incomoda uma pessoa que usa maconha, por exemplo, usa maconha, e a família avaliza dentro de casa, ele levar maconha para dentro de casa, ele usa, ele bebe, ele fuma, e depois ele passa para a cocaína e a família chega para mim e fala que não tem jeito. E isso me incomoda. Por que que isso me incomoda? Sendo que na minha casa eu não tenho envolvimento com o álcool, não tenho envolvimento com a maconha, nem com a cocaína. Mas me incomoda aquela situação. Então não é tudo que ocorre com o outro, é dificuldade que a gente tem. Mas por que que nos incomoda então? Pode ter sido seu no passado, você desviou algumas coisas. Pode ter sido no passado e a gente ainda está com vínculo. Pode ser dificuldade. Pode ser. Mas tem algo mais próximo da gente. Você gostaria que o outro fosse perfeito? Gostaria que o outro fosse perfeito. Aí entra a fala do Bezerra, que eu também não tenho para oferecer. Ô, gente, tem algo mais fácil do que isso. Me incomoda por quê? Porque ele estimula em mim uma irritação, uma impaciência, uma apatia. Eu não estou dando conta de fazê-lo atuar. Ele estimula em mim a irritação. Eu achei que eu podia entender as dificuldades dele sem me irritar. Eu não tenho vínculo com aquela dificuldade. Mas na hora que me irrita, eu passo a ter vínculo com o meu estado íntimo perturbado. O Cristo escutou N dificuldades e nenhuma delas o perturbou. Nenhuma. Imaginem vocês. Nenhuma o perturbou. É por causa da moral. Por causa da moral dele. Aí a gente vai longe quando a gente pensa na colocação do Bezerra, porque aí eu já tenho para oferecer. Mas hoje, se me incomoda a família que avaliza a viciação dentro da sua casa, se me incomoda é porque eu tenho essa viciação também. Não, muitas vezes me incomoda. Por quê? Porque estimula em mim uma irritação, porque eu acho que eles estão sem ação. E só de me estimular a irritação é sinal de que eu também não estou bem, não. Entender? Embora eu não tenha aquele vício, mas eu estou numa complicação ainda que é moral. Me irrita. Ficou claro? Então, por exemplo... O difícil agora é saber como contornar isso. Não é difícil nada. Tatiana, suas panchicletes. Tá? Então, vou pegar um exemplo aqui que a Tatiana tem as panchicletes. Mas eu pego exemplo de todo mundo. Eu pego todo mundo. Aí, suponhamos, se chiclete não me irrita. Pode ficar tranquilo, chicletes não me irrita. Até porque, se alguém quiser, eu tenho chicletes aqui na pochete. Tá certo? Mas se me irritar, eu passo a ficar incomodado com chicletes que o outro chupa. Eu não preciso me incomodar, basta eu não usar. Mas quando eu me irrito, eu saio do meu movimento de equilíbrio. E aí eu entro em outra faixa vibratória. Aí me incomoda a dificuldade do outro. Tá claro isso para vocês? E que para o outro, às vezes, aquilo não é nenhuma dificuldade. É para mim. Porque não faz do jeito que eu queria. E quem falou que eu é quem tem as normas da correção de tudo? Arrogância. Entenderam? Tá difícil, Áurea? Oi, meu filho. Isso se aplica à educação dos filhos? Isso, na educação dos filhos, nós temos um outro componente que é a imaturidade da criança e do adolescente. Algumas situações a gente tem que fazer intervenção cabal, aquela onde você não dá margem. Você não dá margem. Tá claro? Por quê? Porque a decisão é sua, está dentro da sua casa. Então, o que eu falo para os pais que estão no movimento de educação dos filhos? Os pais querem que os filhos limpem o quarto e falam com ele assim: meu filho, limpa esse quarto é... Seu. O quarto é dele? Não. Por que a gente fala isso com ele? O quarto não é dele, o quarto é meu. Não, ele não vai piorar, não. Aí ele vai colocar um monte de gravura lá. Aí meu filho coloca lá um monte de gravura de mulher pelada. A minha filha coloca um monte de gravura lá na parede de homem pelado. Eu vou deixar? Mas o quarto é de quem? Nós ensinamos o quê? Que o quarto... Então para de ensinar mentira. Por quê? Porque se eu ensino que é dele, ele pode fazer o que ele quiser. Mas não é dele, o quarto é meu. Meu filho, você precisa cuidar do quarto, porque o quarto é meu. Pai, mas eu moro aqui, mas você mora na minha casa, não é na sua casa. Eu estou vivo, quando eu morrer ela é sua. Eu estou vivo. Então, enquanto eu estou aqui, o quarto é meu.
A casa é minha. Você vai cuidar dele por quê? Para preservar o seu ambiente, no todo, a minha casa. Tá claro isso? Ô, Emerson, Oi. uma pessoa nos procurou lá no lugar outro dia, né? Porque ela queria um livro que ajudasse ela, porque a neta era muito mal educada, os netos. E aí já foi conversando com ela, eu até indiquei para ela dois remédios, sabe? Nossos filhos são espíritos. E vai ver que tem que começar desde pequeno. Não tem, porque a educação é um pouco difícil, né? E o outro é o Emerson. Eu falei, ó, vou te dar o telefone. Ela fala que ela indica 2 remédios. Um livro, eu concordo, o outro é tóxico. Ela só não corrigiu. Eu vou indicar um remédio tóxico aqui, você liga para Mas ele. olha só o que ela trouxe. Que a neta avançou nela. E a neta está com 14 anos. Aí eu fui perguntar para ela como que foi a vida dela com a filha. A filha nunca obedeceu. Então a história está repetindo a mesma coisa. Isso é quase que genético. Porque o que você passa com sua família é algo que você está trazendo lá da sua casa. E se você não está dando conta, realmente tem que procurar ajuda. Acompanhamento. Tem que procurar ajuda. Isso aí, não adianta. E aí volta na colocação, Fabiane, quando você coloca em relação aos filhos. Seria a mesma coisa? Tem coisa que o filho não opta. Quando é criança, quando é adolescente, é a gente que vai determinar. Mas quando ele é maior de 18, ele tem que responder por aquelas opções até que a gente avalize. Eu dei o exemplo mais claro que eu dei aqui foi a questão da droga. Ele pode até ser um usuário, mas na minha casa eu não permito. Eu não permito que use, não permito que chegue alcoolizado ou... Gente, eu não permito nem no ambiente de trabalho. Uma pessoa chegou lá uma vez para a consulta, eu cheguei para ele e falei assim, meu filho, você bebeu. Tinha 3 minutos de consulta. Ele pegou e falou assim, não, mas não foi nada não, é só antes de vir para a terapia, eu falei aqui, você vai embora. Hoje nós não vamos ter a nossa consulta. Você vai embora, eu vou te cobrar essa consulta, vai pagar. Porque eu vou ficar aqui no horário que era para você estar. Abrir a porta para ele poder sair. Falei, você não vai fazer isso. Eu já estou fazendo, meu filho. Se eu tiver que atender a pessoa, porque uma coisa é a pessoa chegar lá com ter fumado, ter usado, e eu não percebi, mas se eu perceber, ele faz o processo de sabotagem e eu ajudo a autossabotagem. A autossabotagem dele. Não, pode ir embora. Na semana seguinte ele chegou, se desculpou, não sei o quê. Pronto, acabou. Então, tem algumas situações, são maiores? São. Mas o que eu permito dentro de casa? São regras. São regras. Ah, mas eu não concordo com essas regras. Não, meu filho, mas por enquanto você mora aqui comigo. Essas regras foram acordadas entre eu e meu marido. Nós acordamos essas regras, elas precisam ser cumpridas. Aqui funciona assim. Mas quando você tiver a sua casa, meu filho, mas você pode fazer do seu jeito. Aí você está à vontade. Eu também vou só te visitar e não vou falar nada. Só visitar. Mas isso é acordo. Esse combinado tem que estar na sintonia do casal. Você ia falar, meu filho? Só um minuto? Segundo o exemplo seu anterior, então nós podemos concluir que é correto concluir que uma pessoa que se irrita muito ainda é um espírito ainda muito primitivo? Na realidade, a pessoa que se irrita muito, se a gente for pensar nos enganos do outro, porque a questão é, eu tenho 2 motivos para me irritar. Um com o outro. E o outro motivo? É com você mesmo. Comigo mesmo. Olha, eu me irritar com o outro já é arrogância. Por quê? É porque ele não faz do meu jeito. Isso é arrogância. Não, o outro não tem que fazer do meu jeito. Agora, eu me irritar comigo é autoconhecimento. Só que não me ajuda. O movimento de irritação não me ajuda. Então, eu preciso fazer um movimento autoconhecimento, eu tenho que transformar esse autoconhecimento em ação. Cometo tal engano, em vez de me irritar, em vez de me agredir, em vez de me condenar, em vez de me punir, eu vou mudar. Eu vou lutar para mudar. Tá claro? O Peixinho, que é o expositor lá da Bahia, ele trabalha muito lá com o Divaldo Franco, ele coloca assim, que ele descobriu uma técnica, porque ele não gosta de perdoar, ele não aguenta chegar para as pessoas, perdoar não, pedir perdão. Ele não gosta de pedir perdão. Ele falou, não, eu não tenho humildade para ficar lá, eu cometo erros, eu não tenho humildade para pedir perdão. Então eu vou ensinar para vocês a minha técnica. Aí ele pegou e ensinou a técnica. Qual? Ele não ofende. Porque aí ele não ofendendo, ele não precisa pedir perdão para ninguém. Mas se ofender, depois vai ter que refazer, aí tem que ir atrás. Tá claro?
E aí, ele coloca para nós, melindre é praga destruidora. O que é melindre, gente? Suscetibilidade a tudo. A pessoa, você não pode falar nada, que ela é toda sensível. Tudo lá pessoal. Tudo é pessoal. Tudo é pessoal. Melindrosa. Tá claro? E às vezes não tem nada a ver com isso. Gente, mas tem pessoas que são assim. E aí o que Emmanuel coloca? Melindre é praga. Gente, praga. Ah, não. É pior ainda. Praga destruidora. E a palavra destruidora me lembra uma fala do próprio Emmanuel, quando ele estava conversando. Vocês lembram o caso do Chico, quando ele não quis dar atenção a uma mulher que foi pedir ajuda para ele na porta, né? Que ela queria saber o que estava escrito na receita que ela recebeu na casa espírita. O Chico passa por ela e fala que na hora do almoço ele volta. Quando ela estava lá, ele está atrasado do trabalho, ele fala, na hora do almoço eu passo aqui. E aí ele vai e tal, o Emmanuel fala assim, você não pode dar 5 minutos, ela te pediu 5 minutos, Chico, você não pode parar 5 minutos. Você já está atrasado mesmo? Aí ele falou assim, mas o senhor sabe que eu estou atrasado, mas você já está atrasado, 5 minutos não vai agravar e nem amenizar. 5 minutos. Aí ele volta, quando ele volta, ela está lá no portão desolada. Ô, Chico, eu sabia que você ia voltar, para você ter um coração, Chico. Não era bem o coração do Chico que falou, não, né? Aí o Emmanuel vai, o Chico vai e fala, olha, a receita está escrito isso e tal, a partir de hoje o tratamento vai ser assim e tal. Foi embora. Na hora que foi embora, ela pegou e falou, vai com Deus, Chico, muito obrigado, vai com Deus, Chico, muito obrigado. E aí lá na frente o Emmanuel fala assim, Chico, olhe para trás. Quando o Chico olha para trás, tem uma nuvem de estrelas vindo na direção dele. Aí o Chico vê aquela nuvem de estrelas e ele toma um susto que entra dentro dele. Aí ele pergunta para o Emmanuel, o que é isso? Chico, quando ela se despediu de você, ela falou, vai com Deus, Chico, e ela falou de coração. Imagina quando uma pessoa se despede da outra e fala assim, o diabo que te carrega. Gente, isso é muito legal. Né? Porque imagina quando a pessoa roga praga, o que vem? E aí olha o que ele coloca para nós. Melindre é praga destruidora, porque essa aqui não está vindo do outro, não. É de você mesmo. É você quem está se rogando praga. Irritação é tempo perdido. Irritação é tempo... Vai adiantar o quê? Depois que você ficar irritado, você vai ter que acalmar para resolver. É tempo perdido. Ideal inoperante é água parada. Sabe o que é ideal inoperante? Eu tô com uma vontade de começar a fazer. Não, gente, o que apareceu, isso tinha que aparecer hoje, no dia 1º de janeiro de 2023, não era? Por quê? Olha bem, é a frase que mais tem a ver com o dia. Ideal inoperante é água parada. Você se prometeu muita coisa, filha? Algumas. Cuidado com a água parada. Opera. Você se prometeu, Wanda? Não, nada. Wanda, nada. Ô, gente, está com medo da minha resposta. Conheço. Então, você imagina. Ideal inoperante é água parada. Você tem uma proposta? Coloque em prática. Não adia. Não fica protelando. Não joga para a semana que vem. Não. Eu vou começar. O Leandro Carnal tem uma colocação interessante que o aluno dele chegou para ele, falei, ele é professor de história, né, na USP. E aí ele chegou e falou assim, desculpa, ele é professor de história na Unicamp, e ele dá aula também no mestrado. Aí um aluno chegou para ele e falou que, como ele fala várias línguas e tal, ia começar logo depois do carnaval, era final de janeiro. Daí a 20 dias, carnaval. O aluno dele chegou para ele e falou que logo depois do carnaval ele já ia começar a aprender francês. E o Leandro Carnal fala francês, fala inglês. Aí ele chegou e falou assim, a gente está conversando, o que você vai fazer depois daqui? Não, eu vou embora para casa e tal. Mas por que você não começa hoje? Não, mas eu vou começar depois do carnaval. Mas por que você não começa hoje? Falta 20 dias do carnaval. Falou assim, você é baterista de alguma escola de samba? Você é mestre-sala? Você faz parte da montagem da escola de samba na passarela? Não. Então por que você está adiando para depois do carnaval? O que você vai fazer de hoje até o carnaval? Ele falou assim que o aluno tomou um choque tão grande, porque a gente não está acostumado com esse questionamento. A gente está acostumado assim, eu vou tirar a carteira. Quando? Lá para 2024. Eu vou mudar de emprego. Quanto? Eu ainda vou ter que olhar um curso, vou ver que área que eu quero, depois eu vou ver se eu vou fazer um concurso, depois eu vou ver. Mas eu vou mudar de emprego. Quer dizer, a gente vai jogando para frente. Ou escrever um livro. Eu vou escrever um livro.
Vou escrever um livro. Meu tio está no meu pé, né, tio? Meu tio está no meu pé tem alguns anos para a gente escrever um livro. Falou, tio, vão, Emerson, vão, Emerson. Meu tio, desde quando a barba dele era preta e eu não tinha barba, a barba dele tá branca, o cabelo caiu e ele ainda me fala, ô, Emerson, aqui, vamos. Não, sem contar que a dona da editora Petit esteve pessoalmente aqui e falou com você, eu vou editar seu livro. A Petit de São Paulo veio aqui conversar, ela e o marido. Pois é. Proposta. E a Emerson, Novos Rumos é editora, viu? Pois é, tá vendo? Aí tá vendo? Tá vendo, tio? O assunto que o senhor foi... Gente, para mim ainda continua não ideal, por isso está inoperante. Tá certo? Oportunidade para dormir menos. É verdade. Ué, Carlão, agora você está me julgando na saída, porque eu achei que eu estava sem saída. Desalento é ramo seco. Não ficarei desalentado com esta fala, porque é um ramo seco. Ou seja, desalento leva a algum lugar? Nenhum lugar. Aquela tristeza que você vai acumulando, desnecessária, te leva em lugar nenhum. Ninguém avança sem movimento. Não tem melhora sem movimento. Não tem melhora. Ninguém avança sem movimento. Não há evolução nem resgate sem ação. Não há evolução nem resgate sem ação. Evolução é suor indispensável. Evolução é suor indispensável. E aqui nós não estamos falando de uma melhora, não. Evolução. Melhorar, gente. A gente melhora, cai, melhora, cai. Nós estamos falando de evolução, da ascendência. A ascendência é suor indispensável. Se você quer um movimento de ascendência... Não, eu não quero ainda ascendência, eu quero uma melhora. Melhora, o suor não é nem tão indispensável assim, porque a gente melhora hoje, melhora amanhã, uma semana, depois na outra cai de novo, depois a gente levanta. Ok. Esse movimento a gente faz. Então, quando ele coloca para nós evolução é suor indispensável, ele coloca resgate é suor necessário, com o pranto da consciência. Resgate... A gente pode lembrar da sua amiga que despertou com a palavra caridade. Despertou com a Ela palavra. já estava no movimento. Já estava no movimento. Só que era um movimento, né, sem muita expressão. Aí, de repente, o que aconteceu? A dor grave. Não foi uma dor. Né? Não é aquela pessoa que está sofrendo, né, tio? Não é aquela pessoa que está sofrendo por causa de queda de cabelo. Né, tio? Não é essa pessoa, tá claro? É aquela pessoa que está com uma dor grave, aquela que vai obrigar a criatura a mudar, vai obrigar a mudar. E aí Emmanuel disse, nossas dores respondem pelas falhas que demonstremos ou pelas culpas que contraímos. É tudo nosso mesmo, né? Nossas dores respondem pelas falhas que demonstremos ou pelas culpas que contraímos. A gente quer responsabilizar o outro, né? A gente quer responsabilizar o outro, tá? Terceiriza, né? Tem uma colocação do Emmanuel que ele diz assim, me parece, depois o Cássio vai confirmar lá para nós, viu, meu filho? Se está no livro Pão Nosso, no capítulo Conta Pessoal, me parece, eu não tenho segurança não, mas depois você vai olhar para nós na hora de editar, se é o capítulo 38 do livro Pão Nosso, quando ele diz para nós assim, se cada criatura der conta da sua própria conta, 2/3 dos problemas sociais do mundo aparecerão naturalmente resolvidos. Eu vou repetir pausadamente. Depois nós vamos trazer para a nossa língua. Se cada criatura der conta da sua própria conta, 2/3 dos problemas sociais do mundo aparecerão naturalmente resolvidos. Entenderam a frase? Trazido para nós. Cuide sua vida. Entender? Se cada criatura cuidar da sua vida, 2/3 dos problemas sociais do mundo serão resolvidos. Se cada criatura... Gente, é muito problema. 1/3 é nosso. 2/3 já é bom, né? Meu filho, é muita coisa. Oi, Cleide. Para-choque do caminhão, assim.
Agora eu vou cuidar da minha saúde, porque da minha vida tem muita gente cuidando. Oh, gente, tem cada para-choque de caminhão ilustrativo, né? Vou cuidar da saúde, porque da minha vida já tem muita gente cuidando. Tem cada para-choque, tá claro? Oi, Emerson. Oi. Lembrando do professor de escultura, ele falando, você acha que você é Michelangelo? Porque as pessoas ficam protelando o projeto, né? O Michelangelo falava isso, quando pegava um projeto, parece um demônio, forçava dele, enquanto ele não terminasse, mas ele fazia uma obra de arte, meu professor fica zoando, mas ele fazia uma obra de arte, né? Aí começa a fazer a coisa mais ou menos, não, né? Falavam assim, brincando. Tem um projeto muito bom aqui, pessoal, olha isso aqui que eu estou fazendo. Não, maravilhoso. Como é que está o andamento disso aí? Tem que pegar lá no Rio um negócio, aí fala, isso é Michelangelo, né? Acho que é Michelangelo, não acho. Exatamente, e que é a perfeição. Ele vai, quando pegar, eu digo, não, meu projeto, quando eu pegar, vai ser a obra de arte. Tanto que ele tinha a perfeição. Aliás, quem que fez... Cara, você lembra quem que fez aquela estátua de Moisés? Foi Da Vinci? Não, Michelangelo. Foi Michelangelo que fez a estátua. Ele bate no joelho dele com o perfeito parla. Ele fez tão perfeito, mas tão perfeito, que no final, quando ele olha o monumento que ele tinha feito, ele bate no joelho e fala, parla. Quer dizer, só faltava falar a estátua dele. Só faltava falar. A busca que ele tinha pela perfeição. Isso foi, essa obra foi mais uma, né? Porque uma das principais obras, além do Moisés, né? Foi o teto da igreja Sistina na Itália, né? A Capela Sistina na Itália. Que quando, na figura de quem que ele reencarna depois? Quando chega lá na Inconfidência Mineira, praticamente 300 anos depois, ele reencarna lá nas Minas Gerais, como aleijadinho. Né? Como aleijadinho. E aí, na hora que ele reencarna, quando o mestre Ataíde chega para ele e mostra uma foto da igreja, ele olha a foto e fala, eu conheço essa pintura, eu conheço essa igreja. E ele tentando lembrar de onde é a igreja, o mestre Ataíde fala com ele assim, o senhor não conhece, como é que é o nome? Antônio Francisco Lisboa, o nome da Aleijadinho. O senhor não conhece porque ela é na Itália, o senhor nunca saiu das Minas Gerais. Aí ele abraça a foto e ele fala assim, eu sei que eu conheço. Mas ele não entendeu por que ele sabia que ele conhecia, né? Por quê? Porque foi ele que pintou. Então ele fala os detalhes, ele ficou mais de 3 meses pintando o teto da igreja, deitado numa maca, pintava, descia, ia para o banheiro, pintava, voltava para a pintura, mais de 3 meses. A busca da perfeição. Tá claro? A lei estabelece que as provas e as penas se reduzam ou se extingam. Olha que bacana. A lei estabelece que as provas e as penas se reduzam. Nós já falamos sobre isso na lei, não falamos? Falamos. Oi. Aquele caso que você já contou, de uma mulher que tinha dores nas pernas. Você lembra? Lembro. Ela encaixa bem nesse caso. Encaixa bem. No livro Obsessão e Desobsessão, no capítulo 6, essa senhora, ela tinha fortes dores nas pernas, lembram? Alguns lembram? E ela vai ao médico, vai no outro, e nunca resolve, né? E aí alguém indica para ela ir na casa espírita. Ela começa a frequentar a casa espírita. Depois de 1 ano, depois de 2 anos, 3 anos, ela é convidada para participar da reunião mediúnica. Na hora que ela participa da reunião mediúnica, numa das manifestações, um espírito começa a falar do sentimento de dor que ele estava tendo, das dificuldades dele, porque ele esperava que ela pedisse perdão. E ele fala contra a postura dela. E aí o dirigente silencia e espera que ela se manifeste. Porque o dirigente começa a falar para ele que ele tem que aprender a perdoar. Aí ele fala, mas a questão não é comigo. Ela que tem que me pedir perdão. Porque para eu perdoar, tem que me pedir perdão. Ela não reconhece. E aí o dirigente da reunião silencia e espera que ela se manifeste. E aí ela olha para o médium, né, que estava incorporado, aí, entre aspas, e fala para o espírito, eu não vou pedir perdão para o negro escravo.
Aí o que ele fala? Pois bem, então saiba que eu continuarei acorrentado às tuas pernas. E toda vez que você sentir dores, você vai sentir dores porque sabe que eu estou acorrentado às tuas pernas, da mesma forma que você me deixou acorrentado quando você era fazendeira. E dona da fazenda, eu era escravo. E você, no movimento de punição, me deixou acorrentado no tronco até que a morte me ceifasse a vida. Então, eu fui acorrentado pelas pernas, também estou acorrentado às tuas. Passar bem. E a Sueli Caldas Schubert, nesse livro, coloca para nós o quê? E até hoje, no final de sua vida, ela recebe uma equipe de passes na sua casa para lhe fornecer o passe atenuante das suas dores. Atenuante. Porque a mudança tem que ser moral. Olha a questão da lei. Nós falamos da lei. A lei é justiça. E a justiça cobra. Não falamos? Falamos da lei. Mas a lei com misericórdia. Estamos debaixo dela. A misericórdia é um amparo que a gente tem da providência divina. E o amparo nos socorre. O amparo nos socorre. Nós podemos passar pela lei de justiça naturalmente discordando de qualquer movimento de mudança, de qualquer necessidade de fazer mudanças, podemos passar. Mas a justiça cobra. E aqui, com misericórdia, a necessidade da gente introjetar os valores da divindade, a necessidade de nós fazermos mudanças de postura, a necessidade de contarmos com a providência divina, a gente conta com o amparo, e o amparo nos socorre. Você pode compreender a lei dos dois jeitos. É o que o Emmanuel coloca para nós. A lei estabelece, porém, que as provas e as penas se reduzam ou se extingam. As provas podem se reduzir? Pode. Você sendo cobrado dentro da lei? Pode. Mas ela pode, inclusive, se extinguir, se você souber lidar com as dificuldades, com a misericórdia da providência te amparando. Por quê? Porque no momento da dificuldade, ela vai te socorrer. Tem até uma mensagem do Emmanuel. Sim. Que se chama remuneração espiritual. Sim. Parece que no último parágrafo ele diz assim: e toda vez que a justiça divina se apresenta para lhe cobrar algo e lhe encontra no trabalho do bem, a misericórdia divina manda suspender por tempo indeterminado. Essa mensagem ele coloca para nós assim, deixa eu trazer da forma que ela traz, que não é só do trabalho. Ele fala, na hora da morte, ele fala assim, se a providência divina te convida, Carlão, se a providência divina te convida para o ajuste de contas, ou seja, estou olhando bem para você aqui, pelo tempo seu de vida, né? Está chegando a sua hora. Tá? Então, se a providência divina te convida para o ajuste de contas e te encontra trabalhando em favor do próximo, olha bem, te convida para o ajuste. Qual é o momento do ajuste? O momento da nossa desencarnação. Se a providência divina te convida para o ajuste de contas e te encontra trabalhando em favor do próximo, aí o que Emmanuel diz? Manda a espiritualidade que esse ajuste seja adiado por tempo indeterminado. Aí tá vendo, tá aqui te ouvindo? Aí, a favor do próximo. Já está adiado. Você iria hoje à noite. Já está adiado. Se comprometa para voltar. Viu? Porque está adiado. Então você imagina, ele coloca para nós aqui, a lei estabelece que as provas e as penas se reduzam ou se extingam sempre que o aprendiz do progresso ou o devedor da justiça se consagre às tarefas do bem. A mesma colocação, tá? Aceitando espontaneamente o favor de servir e o privilégio de trabalhar. Olha aqui. Aceitando, né? Aceita a necessidade de servir e o privilégio da gente se envolver com o trabalho. Tá claro isso?
Ô, gente, isso foi uma coincidência, essa lição ter caído no dia de hoje, tá certo? Mas foi muito bom, né? Mas tem coincidência? Foi muito bom. Gente, nós vamos encerrar. Então começa 2023 contando outros casos. Não seja o meu. Gisele, se você me fornecer material, Minha filha, coitada. Se fosse você, cobrava Cláudio. se você me fornecer material, aqui cada um que eu convivo vai me fornecendo material. Ah, mas eu uso. Família, a gente tem família pra isso, vai acabar com cada assunto. Você é da minha criatura. Vou escrever um livro. Tá aqui. Ah, pode escrever. Pode escrever. Então, à medida que o povo vai me fornecendo material, vem tudo para as palestras. E é muito bom porque eu vou associando do povo com os meus. Aí a gente vê que a gente tá tudo muito perto, né? Um dia eu encontrei com um amigo e ele sofreu um acidente, né? E aí ele pegou e falou comigo, assim, o Emerson, ele, na realidade, quando ele estava com 20 anos, ele foi pular numa piscina e ele bateu no fundo da piscina. Ele bateu no fundo da piscina e ele nadava, amador, mas ele nadava. Tinha acabado de passar no vestibular para educação física, na época, aquele vestibular que não existia Enem. Ele tinha acabado de passar no vestibular da UFMG para educação física, primeira etapa. Estava estudando para a segunda etapa, num domingo à tarde ele estava com os amigos lá na casa espírita, numa casa que tinha piscina. Aí ele bateu no fundo da piscina e o pessoal já tinha ido para trocar de roupa. A irmã dele, saindo do vestiário, viu que ele boiava na piscina. E aí ela pegou e foi, gritou e os colegas pularam dentro da piscina e tiraram ele da piscina, colocaram ele na margem. E aí ligaram para o resgate, o corpo de bombeiros, foi lá e levou. Ele fraturou a coluna aqui na cervical e seccionou a medula. Quando eu fui vê-lo no João 23, ele estava só olhando para cima. Então aqui está a maca, ele só olhava para cima. E aí as pessoas para conversar com ele tinham que chegar aqui, porque só movimentava o globo ocular. E aí ele pegou e colocou, Emerson, se eu não fosse espírita há 5 anos, eu não entenderia por que eu estou passando por isso. Porque eu sei que o meu estado, ele é definitivo. Eu não recupero. Eu terei recuperações, mas eu não recupero. Eu não tenho condição de voltar à vida que eu tinha. Eu sei que eu seccionei a medula. Ele ficou 110 dias internado no João, depois foi para o Sara, ficou mais de 2 anos internado no Sara. E aí eu ia lá no Sara, a gente conversava e eu falava assim, as pessoas vêm aqui e começam a chorar em cima de mim. E eu tenho que ficar consolando. No estado que eu estou, eu ainda tenho que consolar. Enfim, a gente foi conversando, depois ele saiu, hoje ele já senta, ele já digita, continua trabalhando, e aí passou no concurso público, mudou o curso superior dele, enfim. E aí ele um dia chegou para mim e falou assim, ô Emerson, eu outro dia assisti uma palestra sua e eu vi que você cita exemplo meu, né? Cito, meu filho, cita exemplos seus. Eu não cito o nome do santo, mas eu cito a obra. Aí ele pegou e falou assim, pô Emerson, nossa, eu achei muito bacana, porque no estado que eu estou, eu achei que nem para isso eu serviria. Quando eu vi que você conta, aí eu falei, gente, é de mim que ele está falando? Ô Emerson, eu fiquei numa satisfação. Falou, meu filho, melhor ainda, por quê? Porque agora é que eu conto mesmo. Porque antes eu nem tinha pedido autorização, porque você pode estar falando de qualquer pessoa, né? Mas agora, sabendo que é você, então você já sabe. Eu falei, Emerson, muito bom saber. E é muito interessante isso, por quê? Porque a dor, para muitos, ela é remédio. E ele coloca o Emerson, se não for... Isso ficou na minha cabeça, gente. Se não fosse 5 anos de envolvimento com a doutrina. E por que eu estou colocando esse tempo? Ele falou assim, Emerson, eu não era frequentador da Casa Espírita. Você encontrava comigo lá. Eu trabalhava, eu dirigia o grupo de jovens, fazia campanha do quilo, ajudava na evangelização, fazia visita. 5 anos de envolvimento. Não é 5 anos de leitura, ia lá, tomava um passo e ia embora. 5 anos de envolvimento, ele começou a se envolver. Aí eu entendi o que eu vivo. Isso aí é só para a gente poder entender como que funciona e às vezes como que é a situação do outro, né? Nesse exemplo que eu dei, e aí eu pego a minha irmã, que ela saiu na hora que eu ia citar o exemplo, né? Aí eu pego a minha irmã, que justamente são esses exemplos que vão enriquecendo nas vivências nossas, são do dia a dia, né?
para a gente ver o que parece difícil para uns, para outros. Vocês vão ver isso no videozinho que a gente fez, que se chama Tudo Passa, usando esse próprio texto do irmão José. Vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, Senhor, estamos aproveitando este momento para pedir a tua colaboração para todos nós, corações envolvidos com o Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, para que nós saibamos desfrutar deste país, nós saibamos desfrutar dos aprendizados que aqui para nós é passado, que nós saibamos contribuir no novo momento que o país começa a delinear a partir de hoje, mas que, acima de tudo, nós tenhamos pensamento positivo para que a destinação de tudo possa mostrar para nós que tu estás na direção deste barco, que tu és o timoneiro e nós sabemos que debaixo das tuas mãos é que as coisas vão acontecer. Ajuda-nos a não alimentar o pensamento negativo. Ajuda-nos a não favorecer os conflitos, as agressões, o mal-estar e não fazermos das nossas relações movimentos de confronto, mas, acima de tudo, trabalhadores fiéis da tua seara, aonde a colaboração necessária vai nos apresentar em outros degraus na escala evolutiva. Fique conosco, que assim seja.